Nação rubro-negra, Flamengo segue aí na sua saga rumo ao topo da tabela. Acabou de atingir os 13 pontos num jogo em que não fez muita força para ganhar, porque o Remo é um adversário muito fraco, muito frágil, né? Como se mostrou ontem. Apesar disso, o Remo ofereceu alguns perigos para o Flamengo no primeiro tempo, com a Aleph Manga ali, dando trabalho para a zaga rubro-negra, o que condiz com aquilo que a gente vem falando, né, ultimamente, nesses vídeos que a gente tem feito aqui, que o Flamengo vai passar alguns sustos por ter adotado uma postura diferente da postura adotada pelo Felipe Luiz ano passado e até o início desse ano, onde o Flamengo ele joga no bloco médio-baixo, ele não faz uma marcação mais lá em cima e ele também não tem o costume de ficar muito tempo com a bola, de reter muita bola. O Flamengo agora, repetindo, é um time que joga em transição, é um time que finaliza muito rapidamente suas jogadas, é um time que não faz questão da posse da bola, mas é um time também que chuta muito de fora da área, coisa que nós cobrávamos muito ano passado, e o Flamengo não chutava de fora da área. O Flamengo costurava o máximo que pudesse ali as jogadas até ter uma condição mais ideal para finalizar. Esse time do Leonardo Jardim não, esse time do Leonardo Jardim é um time mais objetivo, como a gente falou anteriormente, é um time que procura finalizar rapidamente, ou pelo menos o mais rapidamente possível, suas jogadas. Com isso, acaba por surpreender muitos dos seus adversários. É isso que eu tenho notado nesses jogos iniciais com o Leonardo Jardim, uma certa surpresa que adversários do Flamengo têm tido com a postura do Flamengo, porque todos estávamos acostumados com o jeito do Flamengo jogar no passado. Esse ano o Flamengo mudou muita coisa no seu jogo. Não mudou tudo, não mudou radicalmente, mas mudou muita coisa, como já falamos aqui anteriormente. O Flamengo mantém ainda a sua posse de bola de forma considerável, mas não mais aquela posse de bola quase que total, 70%, 80% de posse de bola como tinha anteriormente, o que vai fazer com que o Flamengo tome sustos mesmo de um time muito fraco, que é o Remo, que muito provavelmente vai voltar para a Série B ano passado. Mas foi muito legal ver a torcida do Remo ontem no Maracanã, povoando ali toda a parte que lhe cabia. Aliás, veio muito mais torcedores do Remo do que tem vindo, por exemplo, corintianos, palmeirenses, são paulinos, gremistas assistir jogos no Maracanã. Tudo bem, são 48 anos que o Flamengo e o Remo não se encontram no Maracanã, 48 anos, muita coisa mudou nesse planeta, logicamente. O Remo ficou muito tempo nas séries inferiores e aí jogar contra o Flamengo no Maracanã, ora, logicamente que é motivo de motivação para qualquer torcida, para qualquer time. E dentro dessa motivação, o Remo ofereceu perigos para o Flamengo, inclusive ali aquele Patrick de Paula que jogava no Botafogo, né? Eu me surpreendi com a escalação dele, né? Eu não sabia que ele estava no Remo. Ele perdeu um gol ali na marca do pênalti, chutou lá em cima, o que mostra que o Flamengo tomou sustos nesse primeiro tempo, repito, por conta da sua postura de jogo agora, um pouco mais de diferença, porque o Flamengo não mais retém a bola o mais tempo possível, como era anteriormente. Mas de qualquer maneira, o Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, um gol de cabeça do Léo Ortiz, cruzamento ali do Arrascaeta, que não fez um bom jogo. Na verdade, o Flamengo não fez um bom jogo no primeiro tempo, daí o Flamengo ter se permitido tomar alguns sustos com esse fraquíssimo time do Remo. Mas no segundo tempo o Flamengo melhorou sua postura, foi mais incisivo, mais objetivo. Samuel Lino está se mostrando um cara que está aproveitando muito bem suas oportunidades. Agora ele não fica mais ali preso ali na parte esquerda ali, né, do ataque. Ele circula mais por diferentes zonas de ataque do Flamengo, assim como o Carrascal também circula, assim como o próprio Luiz Araújo, que fez o terceiro gol, também circula muito na direita e na esquerda, como o Cebolinha, que entrou no segundo tempo, também circula mais. Ou seja, o jogador de defesa do Flamengo, já falei isso aqui no vídeo anterior, tem mais liberdade para circular pelos setores diferentes do ataque. Eles não guardam muito a posição, o que, repito, acaba por dificultar ainda mais a marcação do adversário. É o quarto jogo que o Flamengo faz com o Leonardo Jardim e que no Flamengo não sofre gol. O Flamengo está aí há 5 jogos sem sofrer gol, desde aquele 8-0 contra o Madureira, que ainda era sob a batuta do Felipe Luiz. O que nos traz de novo uma lembrança muito boa do ano passado, porque ano passado o Flamengo também ficou muito tempo sem tomar gols. Não por acaso o Flamengo foi o melhor ataque do campeonato, a melhor defesa do campeonato, o saldo de gols maior do campeonato, não é por acaso isso. E não é por acaso que o clube acabou se consagrando campeão no final do ano, porque o campeonato brasileiro é um campeonato de regularidade. Não é um campeonato de sprint, de corrida rápida. Não, é um campeonato de regularidade. Não é por acaso que os jornalistas falam em maratona. O campeonato brasileiro é uma maratona. Na verdade, a temporada brasileira é uma maratona. Não só o campeonato brasileiro em si, mas também a Copa do Brasil, a Taça Libertadores da América,
todos esses campeonatos, esses torneios, né, essas competições acontecendo ao longo do ano, acabam por transformar a temporada brasileira numa maratona, o que acontece em diferentes partes do planeta, porque você tem muitas competições para jogar. Uma coisa que é interessante é que as pessoas ainda continuam a achar que o Flamengo com o Leonardo Jardim melhorou da água para o vinho. E aí, de novo, calma. Eu fui muito feliz ano passado. O Flamengo ganhou muita coisa no passado com o Felipe Luiz. Para os engraçadinhos aí que fica falando que o Jorge ele é viúva do Felipe Luiz, não. Eu sou torcedor do Flamengo, fera. Eu sou torcedor do Flamengo. E ano passado o Flamengo tinha um técnico competente. Aliás, teve um técnico competente, não por acaso esse técnico já está, logicamente, daqui a pouco vai estar sendo disputado por clubes na Europa. Né? Não é por acaso que esse cara ganhou o que ganhou ano passado. O Flamengo ganhou ano passado a Libertadores da América, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Carioca, que é descartável, ganhou a Challenge Cup, ganhou aquele torneio das Américas e quase ganhou o Campeonato Mundial Interclubes em cima do Paris Saint-Germain, que acabou de eliminar o Chelsea de novo, metendo 8 a 3, sei lá, no agregado lá na Champions. O Chelsea e o Flamengo botou na roda ano passado com o Felipe Luiz. Então, ano passado o Felipe Luiz entregou muita coisa. Muita coisa. E esse ano o Leonardo Jardim, ao que tudo indica, entregará. Porém, ainda não entregou. Muita calma nessa hora. O Flamengo está dando mostra de que ele é mais objetivo do que o ano passado, mas também está dando mostra de que pode sofrer mais do que o ano passado sofreu, porque a bola não está mais o tempo todo, ou pelo menos a maior parte do tempo, sob o seu controle. Significa dizer que o Flamengo tem um ataque poderoso, que ele pode fazer muito mais gols do que tomar? Sim, perfeitamente. Né? Tanto é que o Flamengo, repito, esses jogos com o Leonardo Jardim, não sofreu gol. Mas significa dizer também que o Flamengo ainda, tirando o Cruzeiro, o Flamengo ainda não encontrou grandes desafios pela frente. Até porque, vamos combinar, o jogo contra o Fluminense, né, os times ali tomaram cuidados extremos, porque ninguém queria perder. Então, foi aquele jogo chato, insosso, sonolento, que vocês lembram. Então, não teve muitos ataques de parte a parte. O Flamengo, muito provavelmente, domingo contra o Corinthians, pelo fato de o Corinthians estar com problemas, pelo fato do Dorival Júnior estar com problemas lá, muito provavelmente aquele time do Corinthians vai oferecer um desafio maior para este time atual do Flamengo. Significa dizer que eu estou torcendo para o Corinthians ganhar do Flamengo? Absolutamente não. Significa dizer que nós veremos agora jogos diferentes, desafios diferentes que serão apresentados por essa atual forma de jogar do Flamengo sob a batuta do Leonardo Jardim. E nós teremos que ver como esse time vai se comportar à medida que ele tiver pela frente desafios maiores, ou seja, adversários que vão lhe incomodar mais do que o Fluminense incomodou, mais do que o Remo incomodou ontem. Então vamos ver como é que será o comportamento deste Flamengo novo, diferente, com o Leonardo Jardim, diante de adversários que o cutuquem, que o incomodem, que o desafiem mais. Essa que é a questão fundamental. Uma outra coisa que foi mostrada ontem é que o Flamengo fez uma campanha, uma ação no Maracanã contra o racismo. E aí, né, subiu lá aquele mosaico 3D assim, jogadores fizeram esse gesto no Maracanã, torcedores também fizeram. Eu acho tudo isso muito bonito, muito válido. Mas isso tudo também, isso tem um porquê. Porque a Educafro, através dos seus líderes, eles processaram o Clube de Regata do Flamengo porque funcionários do Flamengo fizeram comentários racistas. E esse tipo de comentário não pode acontecer. Recentemente tivemos o Felipe Luiz escorregando na questão do racismo sofrido pelo Vinícius Júnior. Depois o Felipe Luiz tentou se consertar ali. Falei sobre isso, inclusive, num outro canal que eu tenho aqui disponível, que é o África no Centro, porque ali a gente discute as questões raciais, não é uma questão de futebol. Mas já que essa questão de futebol foi ontem apresentada no Maracanã, junto com a questão do racismo, nós estamos comentando aqui porque eu sou professor de História, mestre em Relações Étnico-Raciais, sou professor de História da África também, e de racismo a gente entende porque racismo todas as pessoas negras vivem há 3.500 anos. E vamos combinar que não será uma simples ação que vai fazer com que o Flamengo mude a sua imagem de clube que normalmente não luta contra o racismo diante da sociedade. Essas ações elas têm que se repetir. Não pode ser uma ação pontual por conta de um processo que o Flamengo está sofrendo. Não. Tem que ser ações cotidianas, direto, todos os dias. O Flamengo tem que apresentar
um setor na sua administração que mostre que o clube está empenhado na luta contra o racismo. Sempre. Todas as vezes que, por exemplo, acontecer um ato racista contra algum jogador do Flamengo ou contra algum torcedor do Flamengo, quando o Flamengo for jogar fora, principalmente agora que o Flamengo vai começar a disputar a Libertadores, o Flamengo for jogar fora do Brasil, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser discutido, não pode ser relegado a uma coisa simples, banal, não pode ser relativizado como já aconteceu do BAP, atual presidente do Flamengo, relativizar uma questão racial, como aconteceu ano passado. Então, temos que tomar muito cuidado com isso para a gente não cair no oba-oba. Eu sou uma pessoa que eu levo isso muito a sério, muito mais a sério do que simples partidas de futebol, muito mais a sério do que uma simples ação de um clube de futebol, embora eu seja rubro-negro desde criança, mas eu sou uma pessoa que eu levo muito mais a sério a questão racial do que qualquer evento esportivo que você possa imaginar. Ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, estamos juntos sempre, isso aqui é Flamengo.